crianças! Olha só qual é a nossa história de hoje. Você sabe o que é folclore? Dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. E o significado dessa palavra quer dizer que são saberes tradicionais de um povo. Então, aquilo que faz parte da cultura, como por exemplo jogos, brincadeiras, canções, artesanato, faz parte então do folclore. E aqui no Brasil nós temos muitas coisas que também fazem parte do folclore brasileiro. E algumas brincadeiras também que eu tenho certeza que vocês já brincaram. Como por exemplo, corre-cutia, esconde-esconde, pega-pega, amarelinha. Você já brincou de algum desses? Isso também são brincadeiras folclóricas. E sabe de onde que a gente aprendeu isso? De forma oral, ou seja, foi passado de geração em geração. Nossos avós brincavam disso, nossos pais brincavam também, e hoje somos nós que brincamos, né? Há muitos e muitos anos atrás, quando aqui quem vivia eram os índios, o chão era só de terra e quem voava mais alto no céu era o gavião. Lá no fundo da mata, um bicho resolveu construir a casa dele, e esse bicho era o veado. Ele andava de um lado para o outro para escolher um lugar perfeito para construir a casa. Ele então achou um local lá no alto de um barranco, onde não ficava passando bicho toda hora, um local muito bom para construir a casa. E lá o vento não chegava tão forte. Ele então resolveu que esse era o lugar que seria a casa, um terreno perfeito. Mas ele tinha que limpar, né? Então ele começou a tirar umas moitas, a cortar alguns galhos mais baixos das árvores. Ele arrancou alguns matos que estavam no chão e trabalhou o dia inteiro. Mas o sol então foi se pondo, ele estava muito cansado e resolveu que iria dormir na casa dos pais para voltar só no dia seguinte. Então, ele resolveu fazer isso, né? Estava muito cansado. Ele foi embora e quem chegou foi a noite. Então a lua estava lá no céu, brilhava lá no alto, e quem apareceu por ali foi outro bicho. E sabe que bicho que era? Era uma onça. Então a onça ela aproveitou, né, que saía para caçar, para também procurar um lugar para construir a sua casa. Quando viu aquele lugar super limpo, não tinha mato no chão, não tinha moita, e percebeu que aquele seria o lugar perfeito para construir a casa. Então decidiu que ia cortar algumas varas para fazer de base para a casa. Mas trabalhou a noite inteira e resolveu ir embora. O sol foi nascendo e quem começou a trabalhar de dia foi o veado. Ele voltou lá pro local. Então, quando viu aquelas varas cortadinhas, bonitinhas, pensou, mas tá muito fácil construir essa casa, hein? Então, pegou as varas, deixou certinho no lugar para que ele pudesse fazer a base da casa. E trabalhou o dia inteiro fazendo isso e ficou bem cansado. Depois que o dia passou, ele então voltou para a casa dos pais para ele retornar só no dia seguinte. Daí a pouco, sabe quem chegou? Foi a onça. Quando a noite chega, a onça também chega. Então, quando viu aquelas varas cortadas, bonitinhas, arrumadas, ficou muito feliz. Então, resolveu cortar alguns bambus para então servir de paredes para sua casa. E trabalhou a noite inteira lá cortando os bambus, deixando eles retos. Quando a noite passou, chegou o dia, amanheceu, e quem chegou também foi o veado. E quando o veado viu aqueles bambus cortados, ficou também muito feliz, ia ser muito mais fácil construir a casa. Então pegou lá os bambus, deixou cortadinho, deixou bonitinho, empilhado, né, para começar a construção das paredes da casa. E trabalhou o dia inteiro. O sol foi indo embora, estava muito cansado, então chegou a noite. A lua estava brilhando lá no alto e a onça também continuou seu trabalho. Ela então começou a fazer as paredes da casa. Então, depois, né, continuou lá a construir a casa. A noite passou e o veado continuou o trabalho, começou a fechar as paredes com barro. E quando a noite chegava, a onça também chegava junto. E
eles conseguiram então terminar a casa. Chegou uma noite e foi o último dia de trabalho deles. A casa estava pronta. E a casa ficou pronta rapidinho, porque os dois construíram juntos, só que eles não sabiam disso. Então, naquele último dia de trabalho, o veado resolveu que não ia mais dormir na casa dos pais e ficar ali para passar a primeira noite na sua casa nova. Então, ele tomou banho, fez uma fogueira e ficou em frente da casa olhando as estrelas enquanto o sono não chegava. Mas ele não estava sozinho, quem chegou também foi a onça. E quando viu aquela cena, ela ficou furiosa, mandou ele sair imediatamente, porque aquela casa era dela. Mas o veado então ficou com um pouco de medo, né? Porque onça é onça. Mas ele tinha trabalhado muito para fazer aquela casa. E eles então começaram a discutir, falando que, mas eu tirei bambu, eu coloquei o cipó, eu coloquei as folhas. Então eles entenderam que os dois tinham construído aquela casa juntos. Eles então resolveram fazer uma sociedade, um acordo. Iriam viver juntos. Mas sabe, os dias foram passando e a onça começou a ficar muito chateada com aquilo, não aguentava mais. Então ela teve um plano. E o plano da onça, sabe qual era? Todo dia quando amanhecia, ela chegava com os restos da caçada da noite. Às vezes era um coelho, um coati, que ela mesma tinha caçado. E ela levava só para assustar o veado, né? Para mostrar que ela poderia muito bem caçar ele também. Então ela achou que o plano ia dar certo, né? E amedrontava lá o veado. Mas então, ele também pensou num plano para que assustasse a onça. Então ele conseguiu bolar um plano. Chamou os amigos dele para ajudar. E eles então encontraram uma pele de onça esticada, parecia um tapete. E levou para casa aquela pele. Mas quando a onça chegou em casa e viu aquela pele, ela ficou com muito medo. E ela então pensou bem e falou assim: sabe, eu vim aqui pra falar que eu vou me mudar, né? E ela fugiu pra bem longe. Essa história está no livro chamado O Veado e a Onça. E ele foi recontado por Ana Maria Machado. E você então acabou de ouvir a história. E sabe qual é a atividade de hoje? Uma atividade bem divertida. Você vai escolher uma das brincadeiras que eu mostrei pra vocês lá no comecinho do vídeo. Você vai escolher uma delas e vai brincar aí na tua casa. Chama a mãe, chama o pai, chama o irmão, chama quem estiver na tua casa pra então brincar. Pode ser de corre com tia, pode ser também de pega-pega, amarelinha. Então você pode se divertir, escolher alguma dessas brincadeiras folclóricas pra brincar aí na sua casa. E a história de hoje foi essa. Então, um beijo e até a próxima semana. Tchau!